ho, ho, ho e uma garrafa de Coca. Olá, bem-vindos ao Holomorph especial de Natal. Hoje vamos falar sobre a língua de um lugar chamado Rovaniemi, a terra do bom velhinho. Então prepara suas botas de neve e vamos falar da língua dele, que é uma mistura de Karl Marx com capitalismo. A língua do grande pai natal, o finlandês. Suomi. O finlandês é uma língua da mesma família das línguas Sami, que são faladas no norte da Escandinávia, e da mesma família do Chuta. Chuta de que língua o finlandês é parente? Exato, do húngaro. São duas línguas não indo-europeias no meio de um mar de línguas indo-europeias. Elas são línguas urálicas. O finlandês não é uma língua nórdica como sueco, norueguês, dinamarquês, islandês. É uma língua que não é nem indo-europeia. Então... desculpa. A ortografia é bem simples. O finlandês usa o alfabeto latino. É bem simples, é esse aqui. Ha! Ok, olha direito. Observe que as letras C, F, W, X, Z e esse A com esse anel em cima estão em cor diferente, porque elas só são usadas em palavras estrangeiras. Esse A com anel faz esse som O e é usada no sueco, que também é uma língua oficial da Finlândia. A fonologia do finlandês é relativamente simples. Nós temos I, U, E, A, U, O, A, que podem ser longas ou curtas, como por exemplo em kula, sili e sili. E uma coisa muito interessante das línguas urálicas é que elas têm uma coisa chamada harmonia vocálica. Olha que interessante isso. Nós temos um grupo das vogais U, E, e das vogais U, O, A. E nós temos no meio um grupo que serve como coringa, que não está nem num grupo e nem em outro, que são as neutras, I, E. E nas palavras podem acontecer só as do grupo 1 ou só as do grupo 3, e com esse grupo do meio misturado. Então as palavras que têm as vogais do grupo 3 não podem ter as vogais da palavra do grupo 1, e as do grupo 1 não podem ter as do grupo 3. Nós chamamos elas de frontais e traseiras. E ali no meio nós temos... Opa, caiu meu... não caiu não. Achei que tinha caído no chapéu. E no meio nós temos o I e o E, que podem aparecer junto com elas, dos dois lados. Então, nós temos rota, todas do grupo das vogais traseiras, K, todas frontais, Vesi, todas neutras, e Tuli, uma traseira e uma neutra. E os sufixos também mudam de palavra para palavra. Então nós temos várias formas alomórficas por causa desse negócio, dessa harmonia vocálica. Palavras estrangeiras não possuem harmonia, como por exemplo psicologia, que tem o I, que é frontal, e o O-A, que é traseiro. Agora nas consoantes nós temos M, N, Ng, P, B, só em palavras estrangeiras, T, D, K, G, também só em palavras estrangeiras, F, também só para palavras estrangeiras, S, Sh, palavras estrangeiras, H, B, L, Y e R. No finlandês ocorre uma coisa que acontece também no latim, no italiano, que são as consoantes geminadas. Consoantes que são ditas uma após a outra. Então nós temos sili, com esse L longo. E nós temos rota, como se tivessem dois Cs. Rota, rota, como acontece no italiano. Nós temos uma coisa também chamada gradação de consoantes. O que isso significa? Bom, é um processo muito parecido com as mutações do galês. É uma lenição sincrônica. Basicamente, nós dividimos as consoantes em dois grupos. Nós temos o grupo forte, vahva, e o grupo fraco, heikko. E esse processo é causado pelas flexões e pelos sufixos que são ligados no fim das palavras. E essa é toda a lista da gradação. Essa consoante se transforma nessa. A gradação ocorre, por exemplo, no final de uma sílaba, na coda dela, quando nós adicionamos um som consonantal no final. Por exemplo, nas palavras do singular e no plural. No singular nós temos sukka e o plural sukat. Nós temos lampu no singular e lamput. Note que no singular nós temos a consoante geminada e no plural a consoante simples. É efeito desse T que aparece no final.
Bom, e o contrário pode acontecer também, mas, bom, gradação é um tema tão complicado que é tema para outro vídeo. Quanto à tonicidade, a sílaba tônica do finlandês é sempre a primeira, como, por exemplo, no islandês. Então, sempre a primeira. O finlandês é uma língua aglutinativa, que é o oposto de uma língua analítica, como o português. Uma língua analítica é como a nossa, que usa várias palavras diferentes para dizer uma coisa, para construir um sentido. O finlandês usa pedaços de palavras que vão aglutinando e formando palavras enormes com um significado só. Mas é basicamente a mesma coisa que o português, só que é tudo grudado ao invés de ser separado. E também, como toda língua orálica, é uma língua com uma tonelada de casos gramaticais. Tu, que estavas acostumado com os 6, quase 7 casos do latim, no finlandês nós temos 15 casos gramaticais. Nominativo, acusativo, genitivo, partitivo, inessivo, elativo, elativo, adesivo, ablativo, alativo, essivo, translativo, instrutivo, abessivo, comitativo. E os adjetivos se flexionam como os nomes, e eles concordam com o nome, como é o que se deve esperar de uma língua assim. Pelo menos, como outras línguas urálicas, o finlandês não tem gênero. Então a palavra hen, ela significa ele e ela. E a palavra he, eles e elas. E, bom, basicamente todos os nomes não têm gênero. E os nomes no finlandês não são como no português, que as palavras são femininas ou não femininas, como eu expliquei nesse vídeo. Elas são sem gênero. A ordem básica das palavras no finlandês é sujeito, verbo, objeto, como no português. Porém, por conta da riquíssima flexão nominal, nós podemos ter palavras em outras ordens para dar ênfase. E se você mudar a ordem, não muda o significado, porque a função sintática daquela palavra está no caso gramatical, no final, e não na posição que ela está. Eu tô há meia hora tentando entrar nesse negócio aqui, mas eu não consigo, então eu vou fazer daqui mesmo. O finlandês usa dois tipos de adposições, as preposições e as pós-posições. Agora, o que são pós-posições? Bom, eu explico. Pós-posições são adposições que são colocadas depois, e as pós-posições, junto às preposições, fazem coisas que os casos gramaticais não conseguem. Por exemplo, nesse trechinho, pöytän alla. Pöytän vem de pöytä, que significa mesa. E esse alla é a preposição abaixo, portanto, embaixo da mesa. Note nessa palavra a gradação de t para d que aconteceu nessa palavra por conta da pós-posição alla. O finlandês usa algumas partículas para expressar coisas, como por exemplo a partícula ko, que é mais ou menos como o latim ne, que transforma uma frase numa pergunta. Como por exemplo na frase onko hän täällä, que significa ela ou ele está aqui. O finlandês tem também uma rica inflexão verbal. Por exemplo, existe um final para cada pessoa. Observe este verbo que significa querer. Nós temos minä haluan, sinä haluat, hän haluaa, me haluamme, te haluatte, he haluavat. E porque a forma verbal assume uma forma diferente para cada pessoa, o pronome pode ser retirado, como nas línguas românicas. Bem, chegamos ao fim da nossa mini gramática do finlandês. E, se gostaste deste vídeo, curte-o, compartilha-o nas redes sociais, nos siga também nas redes sociais, te inscreve no canal se não fores inscrito e, como sempre, boas festas e salve!